Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana Cata Preta, eu sou nutricionista e coordeno apoios de terapia alimentar da NutriMed. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre as causas da seletividade alimentar. A gente fala muito em seletividade, mas às vezes a gente não para pensar nas causas dessa seletividade. A seletividade alimentar ela pode ter 4 causas. Ela pode ter uma causa orgânica. Eu tenho crianças, eu tenho pacientes, eu tenho indivíduos que não comem por uma questão de dificuldade efetivamente orgânica. Ele pode ser constipado, ele pode ser uma pessoa que tem uma alergia não muito bem identificada e não tratada, e isso evoluir, por exemplo, para uma esofagite eosinofílica. Então, é muito importante que a gente investigue as causas orgânicas, porque se esse paciente possui uma causa orgânica, vai ser muito difícil da gente conseguir significar esse comer dele. A segunda possível causa é a causa sensorial. Existem crianças que têm dificuldade, e indivíduos também, adultos, com cheiros, com texturas. Então, eu sempre digo o seguinte, se uma criança não é capaz de tocar numa folha de alface, ela não vai levar essa folha de alface à boca. E isso, obviamente, precisa ser entendido e precisa ser trabalhado. A terceira possível causa é a causa motora oral. Existem crianças que não são capazes e não sabem o que fazer com alimentos de consistências diferentes do que ele está habituado na boca. Então, por exemplo, uma criança que só come alimentos macios, e aí você coloca um pedaço mais inteiro na boca dele, um pedaço mais duro na boca dele, ele cospe. Por quê? Porque muitas das vezes ele não sabe o que fazer com aquilo. E, por fim, as causas comportamentais. Muitas dessas causas podem gerar comportamentos de fuga, de repulsa, de nojo com relação a esses alimentos. Então, é importante que a gente tome cuidado com isso e tente identificar isso. Somos nutricionistas, eu pelo menos sou nutricionista. E aí é óbvio que se eu identifico ou se eu desconfio de alguma causa orgânica, eu vou encaminhar esse paciente para o profissional que vai ser capaz de identificar essa causa orgânica e tratar essa causa orgânica. Que profissional é esse? O gastroenterologista ou o alergista, tá? Eu, como trabalho muito com crianças, então, obviamente, eu vou encaminhar esses pacientes ou para um gastropediatra ou para um alergista pediatra. Com relação às causas sensoriais, a gente vai precisar de ajuda. E aí a gente vai encaminhar esses pacientes para os terapeutas ocupacionais. São eles os grandes responsáveis por fazer com que uma criança que tenha um transtorno de processamento sensorial, né, uma dificuldade nos sentidos, é o terapeuta ocupacional que vai nos ajudar nesse processo e vai fazer com que essa criança tenha um sensorial mais organizado e consiga, por exemplo, se permitir experimentar uma textura que ele não está habituado e que ele não consegue. Caso esse paciente apresente alguma questão, você desconfie de alguma questão motor oral, você olha para a mastigação dele, você percebe uma mastigação um pouco estranha, não vê lateralização do alimento, enfim, você vai encaminhar esse paciente para o fonoaudiólogo. É o fonoaudiólogo que vai também nos ajudar, que vai identificar se existe um padrão mastigatório, como que é esse padrão mastigatório, como que a gente pode trabalhar isso, e é ele que vai nos ajudar aí nessa jornada. E, por fim, se é um paciente que tem componentes comportamentais, a gente vai, obviamente, precisar encaminhar esse paciente para um psicólogo, para que juntos possamos ajudar esse paciente. Ok, e qual é o papel do nutricionista nessa história toda? O papel do nutricionista nessa história toda é ressignificar a alimentação, utilizando as estratégias de educação alimentar e nutricional. Então, a gente vai precisar usar essas estratégias para poder ressignificar esse alimento. O nutricionista também tem um outro papel importante. É muito importante que o nutricionista que trabalha com terapia alimentar, ele consiga identificar quais são os alimentos excluídos por esse paciente e quais são os possíveis riscos nutricionais que esse paciente está submetido. E com isso, a gente vai conseguir melhorar o estado nutricional desse paciente. Beleza? Espero vocês na nossa pós-graduação em terapia alimentar da NutriMed. Tchau, tchau, pessoal!